no Centro de Natal, onde estamos. Você sabe, é um projeto onde eu vou entrevistar pessoas, 2 quintas-feiras por mês, sempre uma proposta descontraída, bem humorada, ou seja, conversa com aqui mesmo. Esse projeto tem o apoio do Cicobi, Francisca Seguros, Perversa Cerveja e Unilivreira. E o convidado de hoje é o médico infectologista Alexandre Mota, que já está aqui, a quem saúdo. Alexandre, bem-vindo ao programa Conversa de Botequim. Eu que agradeço o convite. Legal a ideia, eu gostei. O ambiente é legal, conversa com você sempre foi boa. Acho que vai ser bom. Foi de novo. Vai ser bom assim, vamos falar sobre assunto não falta, Alexandre. Covid, pandemia, política, de tudo e pouco. Então, a primeira pergunta, tendo em vista que você é médico infectologista, queria lhe perguntar qual é o cenário 600 mil mortos depois e com vacinação já adiantada, apesar dos pesares, qual é o panorama que você vê em relação à pandemia da Covid no Brasil e no Rio Grande do Norte, Alexandre? Bom, a vacina, a vacinação como um todo, ela teve uma grande vantagem, que ela começou de fato, a partir dela é que a gente começa a ter a curva de queda dos casos, né? Hoje, eu estava vendo hoje que nós tivemos uma média de mortos de 348 mortos no Brasil, ainda muita gente, né? Um Boeing leva 170 pessoas, então são praticamente 2 Boeing ainda, pessoas morrendo por dia. Isso ainda é muito grave. É positivo no sentido de que, a manter esse padrão de vacinação e a agilidade na vacinação, a gente vai chegar ao que a gente chamaria de imunidade redonda. O problema são as variantes, né? A variante Delta é muito mais contagiante e hoje em dia se sabe que ela já está no território nacional inteiro. Então isso de fato é preocupante, não por ela matar mais, mas é porque ela contagia mais. Então como ela contagia mais, o risco de mais pessoas pegarem, aí você tem uma recrudescência. Uma pessoa amiga me mandou uma mensagem nas redes sociais e me disse, nós tínhamos até a semana passada 48 internos, hoje temos 64. Isso é preocupante? Eu digo, o que isso significa? Se isso vai ser uma tendência, não dá para dizer. Mas que qualquer número a mais de internados significa um maior risco de pessoas morrendo que não deveriam morrer. O que é interessante que a gente diga, e assim reforce isso, é assim, se você tem um conhecido que não se vacinou, estimule ele a vacinar. A vacina salva vidas, a vacina cuida, faz com que as pessoas não adoeçam, e se adoecerem não façam uma forma grave. A imensa maioria das pessoas que estão morrendo hoje no Brasil e no mundo são pessoas que não se vacinaram. Ou fizeram só uma dose e achavam que era suficiente. Ontem eu estava plantando na Paraíba. E eu dei um plantão lá, e esse plantão, o que aconteceu é que uma paciente estava internada para tratar malária, essa senhora veio do Pará para cá viajando, igual a minha, na verdade, e veio viajando de carro e tal, adoeceu no meio do caminho e se diagnosticou malária. Só que ela continuou com outros sintomas na enfermaria, a colega de plantão da segunda-feira pediu um teste de Covid. E ela positivou, ou seja, ela pegou malária e pegou Covid. O problema é que ela estava na enfermaria e tinha outros doentes. E aí havia um acompanhante de uma outra paciente que ele me procurou e disse, eu posso tomar vacina? Pode, não tomou por quê? Aí ela disse, não, é porque desconversou. Na verdade, provavelmente engoliu o negacionismo que existe aí por parte do setor da sociedade e não fez a vacina. Mas aí, quando chegou perto dela, ela repensou, né? E a senhora tem quais sua idade? Ela disse 37 anos. Aí a pessoa com 37 anos perde a chance, já provavelmente já teria com as 2 vacinas tomadas, né? Então é importante que as pessoas saibam, vacina salva vidas, vacina controla a doença, e se nós tivéssemos 70%, 80% das pessoas vacinadas, o que aconteceria é que o vírus deixa de circular. Não é que uma ou outra pessoa não pega, mas como o vírus não circula, por quê? Porque vai chegar em mim, eu estou vacinado, vai chegar em você, você está vacinado, vai chegar nas outras pessoas que estão vacinadas e ele não vai adiante. E aí você freia a doença na sociedade. Acho que esse é o principal recado que a gente precisa ter. Perfeito. Outra pergunta aqui. Vamos brindar aqui com a cerveja. Lembrar que eu vou só provar. Só provar, exatamente. O buffet é bom. Cerveja Perversa, cerveja aqui de Natal, o Fábio de Silva, professor universitário, cineasta e mestre cervejeiro, que é apoiador do programa. E vale a pena a gente pegar as cervejas feitas no Rio Grande do Norte, né? Você sabe que tem uma piada boa com o nome Perversa, né?
Quer contar? Posso contar? Pode contar 10 Disse que o cara era viciado em jogo de galo, em briga de galo, né? E chegou numa cidade pequena do interior, nova, que ele não conhecia, e a primeira coisa que ele perguntou era a rinha. Aí o cara disse, ó, a rinha é em tal lugar. E ele foi, chegou, tinha 2 galos para brigar, um preto e um branco. Ele chegou e disse, ó, qual é o galo bom? Aí o cara disse, o bom é o branco. Ele pegou, arrastou o dia que tinha, apostou tudo no branco, o preto abriu a rinha e matou o branco. Aí ele disse, o senhor disse que era bom? Eu disse, não é não? O preto é que é Pelvéus. O galo branco era bom, né? O preto é que é Pelvéus. E a Pelvéus é boa, né? É bom. Obrigado, Fábio de Silva, nosso apoiador. Mandar um abraço aqui para a nossa produtora Raquel Lucena, que está aqui, para os nossos apoiadores da logística, que são Ricardo Nelson e Lula Belmont, queridos do Bardalos. Tem gente querida aqui, Expedito Pitinho está aqui, Márcia Helena está aqui, um grande abraço. E abraço para você que está nos assistindo, pode fazer pergunta, que a Alexandre responde dentro do bom senso e dentro da educação, evidentemente. Alexandre, vamos continuar no tema Covid e saúde. Alexandre, nós, eu, você, somos uma geração que foi vacinada e que cresceu levando os filhos para vacinar. Era algo normal, era uma saída de domingo. Como é que nós chegamos em 2021 com uma parte considerável da população se recusando a tomar vacina e querendo que os filhos não tomem? Como chegamos a isso, Alexandre? Esse não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional, né? O negacionismo, a movimento anti-vax são uma coisa que surgiu em alguns países. Ele é forte em um país como os Estados Unidos, por incrível que pareça. É um país que é muito informação e o movimento negacionista, ele vem associado a uma coisa chamada extrema-direita. O crescimento da extrema-direita no mundo gerou todas essas distorções, essas distopias que assolam a humanidade hoje. Então, o cara contesta, tem uma frase interessante que eu vi recentemente, as pessoas não se disputa mais a versão do fato, disputam o fato. Ou seja, se quer criar fatos onde eles não existem. Então, se quer criar que a vacina não funciona, que a vacina faz mal. Tem uma pessoa que eu sigo, não sei como é a cabeça, eu sigo no Instagram, e eu continuo seguindo, porque eu acho bom observar essas pessoas que têm essa visão diferente. Esse aqui é o ministro aquele do dedo médio, né? Então, é interessante a gente saber, se dá conta do seguinte, qualquer vacina causar mal é muito, infinitamente menor do que ela causar um bem. As pessoas dizem assim, não, mas a criança não pega, ou se pega pela forma leve, tudo bem, tem 2 bocados de crianças e adolescentes que morreram de Covid no Brasil. A pergunta que você quer fazer é a seguinte, você quer o seu filho? Você quer que seu filho entre nessa estatística? E a segunda coisa que eu acho que a pessoa tem que ter clareza é que, mesmo que a pessoa não faça forma grave, ela transmite. Ninguém tem o direito de transmitir uma doença mortal para ninguém. Eu fui entrevistado lá eu fui chamado, convocado para falar sobre na CPI da pandemia. E eu usei um argumento lá que eu acho próprio, eu acho adequado, que é o seguinte. Eu teria, ou seja, os caras falam da liberdade de não se vacinar, a liberdade disso. Eu poderia, por exemplo, ter vindo aqui para essa reunião, ou para a reunião lá da CPI, com material radioativo. Eu poderia ter levado, por exemplo, pó de antrax, que é um negócio extremamente contagioso. Eu poderia ter levado uma bomba no bolso. Posso andar com bomba, uma granada pendurada? Posso. Óbvio que não. Por quê? Porque mesmo sendo minha liberdade eventual de usar algo que possa me fazer mal, eu não tenho direito de, com esse me fazer mal aos outros. Então, por que eu tenho o direito de andar com um vírus, eu possa ter o vírus, e ninguém está fazendo a forma leve de transmitir para outras pessoas? Então, isso não cabe numa sociedade organizada, numa sociedade
que pense, que elabore as melhores práticas para um todo, não faz o menor sentido você acreditar que você tem o direito de não se vacinar. Eu sou totalmente favorável que as pessoas que não se vacinam, tudo bem, não se vacinam, mas também não convivam. Eu não quero papo com quem não tomou vacina, eu não quero papo com quem usa máscara. E ressalvar aqui para as pessoas de casa que nós dois somos vacinados. Nós vacinados, entramos no estabelecimento de máscara, e as pessoas que entraram aqui todas de máscara. E elas estão distantes da gente e a gente está guardando uma distância protocolar. Em suma, eu acho que por que nós chegamos aqui é porque a extrema-direita cresceu no mundo de uma forma uniforme. E acho que você tem claramente esses movimentos anti-vacina, onde isso é forte. No Brasil, paradoxalmente, eu acho que o movimento anti-vacina ele não tem o tamanho que a extrema-direita tem. A extrema-direita hoje está com alguma coisa por volta de 25% do eleitorado. Mas a população, esse povo que nega, não sei o quê, muitos deles estão se vacinando. Eles são negacionistas da boca para fora. Né? Na hora de tomar a vacina, eles dizem, bom, sejamos moderados. Né? E aí eu tenho colegas médicos que são são bolsonaristas, mas estão tomando as vacinas. Eu entrevisto alguns deles seguidos. Aí os caras, não, eu sou dos outros, está aqui em casa, interna corpus, eu tomo a vacina. Certíssimo. Alexandre, vou fazer uma pergunta agora para o médico e para o político. Pergunta para os dois juntos. A CPI da Covid, foi deflagrada pelo Senado, começou com muita gente negligenciando, dizendo que ia acabar em pizza. Aos poucos foi se vendo que ela trouxe revelações bizarras, até algumas muito chocantes, como por exemplo a Prevent-Senior. Enfim, aconteceu muita coisa interessante na CPI. Contudo, agora, a CPI parece ter dado um refluxo e a gente não sabe exatamente se ela terá resultados práticos. Eu pergunto, a CPI da Covid vai ter algum resultado prático? Você acredita nela? Ela pode contribuir, por exemplo, para mais deteriorização de Jair Bolsonaro? Qual é a sua opinião sobre a CPI da Covid? Eu acho que vai ter um resultado prático objetivo, que já está delineado. Ou seja, a sociedade compreendeu o que o negacionismo fez e o que o governo que representa esse negacionismo foi capaz de fazer. Né? O governo apostou numa coisa chamada imunidade de rebanho. Eu dizia isso nas lives que fazia, e eu acho que nunca ficou muito claro para as pessoas. Imunidade de rebanho significa dizer o seguinte: eu deixo todo mundo adoecer. Quando chegar em 70% das pessoas doentes, de qualquer doença infecciosa, o vírus ou a bactéria para transmitir. Certo? E foi essa a lógica. Porque como o vírus pararia com 70% da população atingida, só que ninguém nunca fez a conta do que significa 70% da população brasileira. Nós temos 208 milhões de habitantes. Tínhamos, né, no último século. 208 é só fazer o que significa 70% disso. É alguma coisa por volta de 150 milhões de pessoas. Ora, se eu tenho 150 milhões de pessoas doentes, mesmo que ao longo de um ano, dois, isso significa dizer que eu vou ter 75 milhões de pessoas doentes por ano. Se eu fizesse isso em 2 anos, eu ia ter isso dividido por 12. É só fazer as contas para ver a maluquice que é você ter 5, 6, 7 milhões de pessoas doentes por mês. Nenhum sistema suportaria isso. Tá certo? Mas o pior não é isso. O pior é que os americanos, que são muito bons em cálculos, eles tiveram uma grande epidemia em Nova York. E aí o que foi que eles fizeram? Testaram todo mundo. Fizeram teste para eles chegaram à conclusão que o índice de mortalidade da doença é 1%. No Brasil está dando 2,8%. Talvez seja porque nossa mortalidade, de fato, seja mais alta pelas condições nossas, ou talvez porque nós não estejamos calculando o número correto de contaminados. E aí, proporcionalmente, você tem um número mais alto. Como eles testaram, eles chegaram ao termo que é 1%. Então é só fazer a conta. 150 milhões de pessoas doentes, com 1% de mortalidade, é 1 milhão e meio de pessoas mortas. Aí, veja bem, faz sentido para qualquer país, para qualquer nação, deixar 1,5 milhão de patriotas morrerem. E uma guerra no mundo fez isso, com exceção da Segunda Guerra Mundial, na União Soviética e na Alemanha, fez isso com seus compatriotas. Nenhum povo é capaz de sofrer tanto sem ter sequelas graves no seu futuro imediato, no seu futuro por vir. Então, isso é uma insanidade o que se pensou. Quem foi o gestor dessas ideias? Não dá para saber quem foi o gestor, mas o presidente era assessorado por Osmar Terra, que é um negacionista. Nise Yamaguchi, outro negacionista. Dr. Wong, que é um pediatra, que
idiota dele, a família não protestou, e aí ficou parecendo que de fato era uma fantasia. Tem uma repórter pelo menos 163 profissionais tiveram acesso ao diagnóstico, participaram, sabiam que o paciente tinha Covid, mas todos eles se calaram. Desses 163. O que significa dizer que há por parte de alguns profissionais, ou o BNPD, ou de fato uma conivência com essa prática. Do ponto de vista objetivo, essa política que o governo federal implantou, ela só foi revertida quando, por uma razão política também, de outro interessado político, que foi o governador Dória, de São Paulo, que disse que ia implantar a vacina a Coronavac em parceria com um projeto chinês também, e com isso ia vacinar as pessoas. E aí ele criou o fato político e forçou o governo a passar a vacinar as pessoas a partir de janeiro deste ano. Porque até lá o governo cozinhou o galo. Assim, as pessoas têm que saber disso. Cozinhou o galo, negligenciou vacina, fez com que acho que foi a Pfizer, não lembro se foi a Pfizer, que ofereceu 70 milhões de doses e os caras deixaram para lá, não responderam, tentaram comprar vacina fictícia. Na Índia, mandaram avião para a Índia, spray nasal de Israel. Spray nasal, essas lorotas todas, né? E enquanto isso, a população morrendo, e o que é pior, em algumas situações, Manaus foi um exemplo, né? Eles deixaram as pessoas, negligenciaram completamente a assistência. Então, em Manaus instalou-se a barbárie. É preciso dizer que as pessoas foram, muitas delas foram amarradas, não tinham sedativo, elas foram amarradas nas suas camas para permanecer sob ventilação mecânica e morrerem. Faltou oxigênio. Veio o oxigênio da Venezuela, gratuito, o governo da Venezuela mandou diante da grave crise e o governo brasileiro nem agradeceu. Sabe? É assim, quando você tem um inimigo político, um inimigo ideológico, e o cara faz algo para você, você tem que ter pelo menos a hombridade de dizer, ó, obrigado. Né? Nem isso. Né? O fato concreto é que isso gerou, o que gerou, ou seja, nós entramos em dezembro, foi dezembro do ano que vem, começando a segunda onda num pico assombroso, porque nós tínhamos tido, exatamente pela prática de uso de máscara, um certo distanciamento, a epidemia ela tende a diminuir um pouco, mas aí vem as eleições, vem festa de final de ano e há uma crescimento e nós chegamos a 4 mortes. Aliás, 4 mortes por dia. Existe um grande responsável por essa mortandade brasileira. O nome dessa pessoa é Jair Bolsonaro. E todos os bolsonaristas que incorporaram esse curso, inclusive colegas médicos, que passaram a incorporar esse curso, o CRM e o CFM se calam e se calaram diante disso. Porque eu não tenho dúvida que se o presidente fosse outro, as entidades médicas teriam uma postura absolutamente diferente do que tem hoje. O presidente do CFM, não sou eu que estou dizendo, ele gravou isso em vídeo, dizendo que o presidente atendeu reivindicações do CFM e eles aceitaram dizer que poderia usar a hidroxicloroquina, quando todas as evidências de trabalho científico mostram que não. E aí ele usou um argumento que estava dizendo o seguinte, que não é só os trabalhos científicos que fundamentam o uso de uma terapia. É principalmente isso. Ou seja, eu levo um ano para a Lua baseado em trabalho científico que mostra que usando tais e tais tecnologias ele chega. Não é por eu dizer, não, eu acho que eu consigo ir para a Lua. Não é? Isso não existe. Só na cabeça de um bolsonarista bacana que isso vai funcionar. Perfeito. Alexandre, vamos começar com uma pergunta política. Né? Você é um ente político. Nós vamos falar sobre a sua campanha do Senado. Você tem 242 mil votos em 2018. Mas como você falou em cloroquina, me veio à cabeça a ivermectina. E me veio também a questão da narrativa, que é uma coisa que eu gosto, um assunto que eu gosto muito. E eu pergunto para você, na campanha municipal do ano passado, e nos baluartes da campanha do então candidato, então prefeito candidato, e reeleito e o atual prefeito Álvaro Dias, ele teve como pauta a ivermectina. E teve um bom resultado eleitoral. Eu até escrevi textos, inclusive no próprio Cada Mais,
da qual eu peguei Uber, que diziam que estavam tomando ivermectina, algo que estava causando a cidade. Então eu pergunto, como é que se conseguiu também isso? Como é que essa narrativa, que hoje já se sabe totalmente falseada, conseguiu vencer uma eleição numa capital que até hoje se sustenta para benefício político de alguns habitantes? Como chegamos a isso também? Eu acho que houve um trabalho nesse sentido, né, por parte de alguns colegas, de algumas colegas médicas, que massificaram informações de que a ivermectina funcionaria. Né? Lembrar que isso não foi uma coisa de Natal, aconteceu no Brasil todo, é aconteceu no mundo. Né? Existem colegas médicos nos Estados Unidos recomendando o uso de ivermectina. O curioso é que são todos ligados ao negacionismo de lá, são todos ligados a Trump, assim como aqui são todos ligados ao Bolsonaro. Então, os meus colegas médicos que defenderam ivermectina e que defenderam hidroxicloroquina, todos votaram no Bolsonaro. Todos. Eu posso afirmar isso com muito clareza. Todos votaram no Bolsonaro. Agora, o contrário não é verdadeiro. Nem todo colega médico que votou em Bolsonaro entrou e bateu nessa barca furada. Todos, por exemplo, o meu departamento lá de João Pessoa, no meu trabalho, a maioria dos colegas votaram em Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Norte também. Mas, tanto o departamento de lá quanto o departamento aqui tem uma posição clara de que não existiria tratamento nem com hidroxicloroquina, nem com ivermectina. Os trabalhos não apontavam isso, ou seja, os caras não colocaram a profissão, nem a sua ética profissional, acima da sua narrativa política, da sua justificativa política. Isso foi importante, porque essas pessoas que defenderam isso agiram isoladas. Se um colega médico defendia o uso da ivermectina para todo mundo, tratava, fazia consultório privado, mas fazia online. Outra colega que dava entrevistas diversas na cidade, ela dava entrevistas, mas dava com máscara e não né? Ela, se a ivermectina funcionava, não fazia isso lá, eu tomava ivermectina, fazia entrevista, depois acabava e tal. O que aconteceu? Eu acho que o meu partido cometeu um erro de não me escolher na época para ser candidato. Eu ia fazer essa pergunta. Por que eu acho? Não é que eu acho que Jean não fosse um bom candidato. Jean é um bom candidato. Jean é um senador respeitável, tem uma atuação brilhante no Senado. Mas é porque eu dizia isso na época, esse vai ser o mote da campanha. É preciso ter uma contraposição. E nós deixamos Álvaro falar sozinho. Álvaro fez o discurso da ivermectina, de salvar as pessoas sozinho, enquanto que nosso lado não tinha um contraponto que teria, caso um infectologista, com reconhecimento na cidade, com reconhecimento de causa, pudesse contestar e dizer que aquilo era falácia. Seria um médico contra um médico. Um infectologista contestando uma narrativa falsa. No meio de uma pandemia. Dizendo que as pessoas de fato precisariam fazer. Acho, eu não digo que nós poderíamos ter revertido, caso não sei, mas acho que a gente poderia ter tido um contraponto melhor nesse sentido. Enquanto a nossa campanha foi uma campanha técnica sobre razões importantes da cidade, como a coisa do transporte do passo urbano livre, uma série de coisas que Jean propôs, mas não era aquilo que a população sentia. A população estava, naquele momento, hoje mesmo, mas naquele momento ela estava definindo o que é que eu vou fazer para sobreviver. A população tinha duas perguntas na mesa. Como é que eu escapo da doença e como é que eu vou comer, já que essa narrativa Álvaro também ganhou. Porque Álvaro batalhava, digamos assim, para manter o comércio aberto. E o PT não conseguiu mudar essa narrativa de Álvaro. Então eu acho que a gente precisa olhar para o passado não com raiva nem com nada, olhar com um olhar da experiência e conta. O que é que eu posso fazer para na próxima eu cometer similares? O que é que eu posso fazer para melhorar? E essa é uma pergunta que nós precisamos ter na frente. E eu ia fazer essa pergunta. Você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer, que é a questão da escolha por Jean Paul Prats, que é capacitado, ninguém lhe duvida, mas é um técnico, é uma pessoa especializada em energia solar durante uma pandemia. Cujo tema central da campanha foi a pandemia. E Álvaro se apossou dessa narrativa. Foi pelo contrário, né? Foi não porque nós propusemos, mas foi pelo que ele propôs errado. Ou seja, ele propôs algo errado, e esse errado conseguiu captar as pessoas, ou seja, o mundo de ivermectina, que nós vamos mudar, que nós vamos ele não curou ninguém, pelo contrário, Álvaro foi eleito e imediatamente a crise de 2021 até
aproximadamente abril, nós tivemos um pico imenso de pessoas, mesmo a prefeitura distribuindo quilos e quilos e quilos de ivermectina. Então, foi uma pena, uma lástima para as pessoas que acreditaram nisso, porque elas dizem assim, não, mas se não funciona, qual é o problema? O problema é que quando você toma, você acredita que o troço funciona, você se desprotege. Exatamente. Você diz, não, eu posso ir para o baile, posso ir para a festa de Réveillon, posso ir para o Ano Novo, posso ir para o escambau, e não vai ter problema, porque eu estou protegido, que a ivermectina, o santo protetor do milagre do santo Álvaro Dias, me protege. Né? E aí as pessoas se embarcaram, né? Exatamente. E nós estamos aqui na live, Conversa do Botequim, com o Alexandre Mota aqui. As pessoas estão comentando, aos pouquinhos eu vou ler. Brito Silva, o grande Britinho. Alexandre, Brito Silva, que é cartunista, um dos melhores cartunistas daqui do Rio Grande do Norte, dizendo: Alexandre, Bolsonaro não foi um descuido da esquerda e da direita. E agora, para se eximirem da culpa, se apegaram nessa desculpa pronta de que a extrema-direita está crescendo no mundo todo. Será que nossas democracias não foram mal cuidadas? Uma pergunta que a gente está fazendo. Só eu dizer aqui que estão perguntando que esse barulho da chuva. Não é o microfone, não é a chuva mesmo que está chovendo. Lembrando que estamos num bar em funcionamento, é a proposta da live, certo? Então a pergunta de Brito bem interessante. Será que nossas democracias, ele está incluindo aqui Estados Unidos, Europa, não foram mal cuidadas? Veja bem, Brito, eu preciso pensar o que é que de fato estava acontecendo no mundo. Eu não estou colocando isso como desculpa, eu estou entendendo isso como um fenômeno. A Primavera Árabe, ela surgiu com qual narrativa? Que ela precisava democratizar aqueles países. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: aqueles países todos fizeram mudança, com exceção de um ou outro que não teve, mas a Líbia, o Muammar Gaddafi, que era um homem que estava 30 anos no poder, caiu e lá instalou-se a barbárie. Lá instalou-se o AI, que é o exército do Estado Islâmico. Então, o que aconteceu, por exemplo, nos demais países onde se buscou a derrubada daqueles governos, era uma perspectiva democrática. E o que se instalou não foi isso. Pelo contrário, e quem fundamentou isso? A mesma teoria de Steve Bannon, que fundamentou a saída da Inglaterra do Brexit, que estimulou a vitória de Trump e que estimulou o Bolsonaro. Tem dois livros muito interessantes. Um é chamado Privacidade Hackeada, que trata desse tema, e o outro, que foge agora o nome, que trata como os caras conseguiram manipular através de algoritmos as redes sociais. O dilema das redes. Dilema das redes. Então é muito interessante a recomendo que as pessoas vejam, porque fica parecendo que a gente está arranjando desculpa. Na verdade, ou que, por exemplo, no Brasil havia um governo de esquerda corrupto. Olha, um governo de esquerda corrupto que, na verdade, criava as condições de vida da sociedade. Na verdade, como a direita não conseguia suplantar esse discurso que a vida das pessoas estava melhorando, passou a usar todos os seus artifícios e meios para convencer a população que nós éramos o governo mais corrupto da história. E aí, tiram Dilma sem ter crime nenhum, que até hoje não se tem relato de que Dilma tenha cometido nenhum crime. Né? A chamada pedalada fiscal, 2 meses depois que Dilma sai, deixa de ser crime, porque passa a ter uma autorização expressa do Congresso, ou seja, é como se dissesse que então, pode matar até hoje, daqui a 2 meses deixa de ser crime. Ou o contrário, né? Só é crime até agora. Né? Depois de 2 meses você pode matar, você pode roubar, que não tem problema, porque agora o Congresso legislou a favor disso. E a outra coisa é que Lula foi condenado por uma farsa judicial. Quem provou isso? Quem provou isso foram os diálogos da Vaza Jato, que mostrou claramente que o juiz se mancomunava com o Ministério Público e os interesses eram escusos. Ou seja, não há nenhuma prova de que Lula era dono do apartamento, pelo contrário, o apartamento estava no nome da Caixa. Não há nenhuma prova que a reforma que eles alegaram que tinha sido feita no apartamento, supostamente Lula, tenha sido de fato feita. A empresa que fez era uma empresa do Paraná, fez uma reforma em São Paulo, o maior mercado produtor de serviços e produtos do Brasil, e ao mesmo tempo você não tem nenhuma relação de que ele tivesse algum benefício com o uso do sítio. Então, quando você vai para todos os processos, aí o cara diz, não, vai ficar por conta do Supremo. Mas não. Quando o juiz deixou de ser Sérgio Moro e passou a ser um juiz independente, a juíza de Brasília, por exemplo, nem recebeu o processo do sítio.
que não tinha fundamentos. E Lula já teve 19 vitórias na justiça depois que saiu da mão da Lava Jato. Tudo isso foi construído para criar uma narrativa que o PT é o partido mais corrupto do Brasil. E quando se diz que o partido é aquela história, não se joga pedra, árvore que dá fruto é a que mais leva pedrada. O que havia no Brasil até um tempo atrás, que a esquerda tinha, era um projeto de distribuição de renda e de inclusão social. Isso foi sabotado. Pega de 2016 para cá, você pega quando o governo Temer aumenta, chega ao negócio, não aumentou o desemprego, aumentou a inflação, piorou as condições de vida das pessoas. A universidade hoje está à míngua, a pesquisa no Brasil sofreu cortes em cima de cortes, agora recentemente nós tivemos 92% de corte em cima da verba do CNPq. Que país é esse? Que futuro esse país busca? Nenhum. Isso é uma grande lorota dizer que o país agora está melhor. Está melhor para quem? Melhor para quem? A concentração de renda aumentou. As pessoas hoje vivem muito mal e vivem muito pior. A gasolina que ia cair, o dólar que ia cair. R$7. Nós estamos pagando R$7 a gasolina, minha gente. Então, não é porque nós cuidamos mal das democracias. Isso é falso. Essa é uma narrativa que algumas pessoas podem ter, mas isso é construído para dar uma justificativa para o que a extrema-direita e a direita está fazendo no mundo. Quando a gente pega o universo americano, por exemplo, os americanos embarcaram uma lógica que mesmo os seus piores governos não tinham. Ou seja, Trump é uma aberração. É uma aberração que deu filhos, né? Pelo mundo afora. Perfeito. Estamos aqui na live Conversa do Botequim com Alexandre Mota. A conversa está boa aqui. Vamos conversar mais sobre política, Covid, de tudo um pouco. Ricardo Nelson, já tira gosto aqui. Eu e Alexandre agradecemos. E um outro suco, Ricardo. E um outro suco, Ricardo, por gentileza. Eu posso tomar o suco Pelvelso. Pode ser. Apesar dele parecer muito apetitoso. E para quem chegou agora na live, não é caipirinha, é suco mesmo. É, verdade. Alexandre, vamos continuar falando de política e eleições. Na eleição de 2018, você foi candidato ao Senado, teve 242 mil votos, uma ótima votação, o que lhe credencia para outros voos. 2022 está chegando. Pergunto, tem projetos para 2022? Já dialoga isso com o partido e com suas bases? Meu projeto hoje é dar meu plantão. Esse é o meu projeto hoje. Eu estava doido que o deputado Kelps me fizesse essa pergunta, mas ele não me fez. Meu projeto hoje é fazer minha escala, dar meus plantões. Agora, veja bem, eu não me recuso à luta política, você está entendendo? É curioso porque as pessoas têm uma expectativa de que eu vou sair candidato a A ou B e que eu teria feito tal campanha, eu teria feito tal coisa com um propósito de sair candidato. Eu tenho um propósito de contribuir com o momento, né? E eu tenho um propósito de contribuir para a sociedade. Quando eu faço algo, quando eu faço um vídeo, muito bem, eu fiz um vídeo para o Covid em 31 de janeiro, saiu no Facebook, eu tenho 56 visualizações, as pessoas que viram a informação. Por volta de meados de março desse ano, eu fiz um vídeo com 144 mil visualizações. Aí, você está fazendo tal coisa para ficar conhecido. Eu já estou com 242 mil pessoas no estado votaram em mim. Escolheu o melhor funcionário. A pessoa que sabe da minha situação, sabe da situação do que eu defendo. Eu defendo o governo Lula, eu defendo os avanços que nós tivemos na sociedade, eu defendo o governo Fácil pelo que tem feito nessa gestão e pelo que tem criado de positivo na sociedade. Nas redes sociais, e também não tem como é que chama? Não sei se os alvoroçados dessa questão
Perfeito. Alexandre, ainda em política e dentro desse raciocínio, eu recordo que em 2002, na primeira vitória de Lula, houve um chamado efeito Lula, que favoreceu muita gente pelo Brasil, inclusive Fátima Bezerra, que saiu da Assembleia Legislativa para deputada federal, com uma votação fantástica, e foi o ponto de partida para ela depois virar senadora, e depois senadora. Em 2018, você teve uma votação boa, Fátima foi eleita mesmo com o Lula preso, mesmo com o PT em desgraça perante a mídia. Pode ocorrer uma segunda onda Lula, um segundo efeito Lula que pode beneficiar governadores, deputados, senadores? E dentro dessa pergunta, o Rio Grande do Norte poderia ser beneficiado disso? O PT do Rio Grande do Norte, digo, qual a sua opinião? A minha expectativa é que sim. Eu acho que nós nunca vamos uma situação tão favorável. E aqui do ponto de vista eleitoral. Primeiro, o governo Bolsonaro é um desastre. Um desastre por todos os aspectos. O aspecto político, social, econômico, principalmente. As pessoas têm uma lembrança clara do governo Lula e têm uma lembrança clara, imediata, do que é a sua vida agora. Então, o cara sabe quando vai encher o tanque, o cara sabe quando que ele virou um Uber, que ele não tem mais uma relação estável de trabalho, que ele sabe quanto é que está custando o preço da carne hoje, quando ele vai no mercado, ele sabe as restrições que ele criou, que foram criadas para ele e para os filhos. Então, o cara olha para o mundo, olha para trás, olha para agora e olha para o futuro e diz, opa. Né? Então, de fato, essa perspectiva é uma perspectiva real. Assim. Não só que o Lula ganhe a eleição, mas que influencie o tablado político como um todo. A minha expectativa é que a gente consiga fazer uma bancada. Eu acho que a gente precisa fazer bancada. O partido da esquerda, eu vou além, não é só o partido, mas é a esquerda. A esquerda precisa pensar no projeto e fazer bancada para quê? Para reverter tudo que esses caras fizeram. Então, o cara fica o pré-sal. Eu indiquei para a o pré-sal não existe. Sardenberg vai para a televisão e disse que aquilo não existe, aquilo é uma fantasia. Aí no dia seguinte, todas as empresas internacionais brigando pelo pré-sal. Eu disse, esses outros estão brigando por algo que não existe. Só a cabeça maluca dessa narrativa foi criada. Né? Então, você imagina, o pré-sal ia distribuir dinheiro, ia distribuir royalties. Às vezes eu me engano na proporção, era 75% para a educação e 25% para a saúde. Isso. Não era isso? Às vezes eu troco. Mas veja bem, nós íamos ter rios de dinheiro para financiar duas áreas vitais para o desenvolvimento do país e o desenvolvimento humano da nação. E nós jogamos isso fora. Nós precisamos reverter diversas dessas coisas. Nós precisamos reverter, por exemplo, a emenda de teto de gasto, que foi uma lorota. Eu certa vez sendo entrevistado na época da campanha, disse, a sociedade brasileira, a classe média levou um 7-1, um boa noite Cinderela, quando acreditou que a emenda de teto de gastos ia melhorar a vida das pessoas. Você pega a emenda de teto de gastos, prejudicou o SUS, prejudicou todo o serviço público de uma forma geral e não melhorou nada. Fizeram a reforma da Previdência, não melhorou nada. Fizeram a reforma trabalhista. Por que esses caras estão naquela onda, certo? Dizer o seguinte, na volta a gente compra. Isso. O menino chega, mamãe, compra tal coisa, meu filho, na volta a gente compra. Então esses caras estão enriquecendo, ganhando, concentrando a riqueza, botando dinheiro no bolso da elite brasileira e dizendo, não, na volta a gente compra. E aí é preciso reverter isso. Para reverter isso não basta Lula. A sociedade tem muito claro. É preciso Lula, mas é preciso eleger uma bancada. Nós elegemos 2 deputados para vez passada. Né? Um mandato foi garfado, mas nós elegemos. E aí o que acontece? Então, o mandato foi garfado, já deveria ter sido reposto, mas infelizmente a justiça é lenta naquilo que interessa a uma parte da sociedade. E no concreto a gente precisa reverter isso. Precisa reverter todas essas coisas. Para isso precisa bancada. Acho que temos as condições de fazer. Por quê? Porque, paradoxalmente, quando houve a reforma eleitoral da Cunha, que concentrou, dizendo que não tinha mais coligação e tal, isso, no primeiro momento, eu achava que ia ser muito ruim para a gente. Hoje eu acho que é positivo. Por quê? Porque os caciques agora não podem mais se juntar, não podem dar bracinho, não dar de mãozinha dada. O PT já ajudou a eleger Fábio Faria e Beto Rosado. Isso. Você se lembra? Exatamente. Agora, você imagina, na situação quem votou no PT ajudou a eleger essas duas criaturas. Sim. Imagina a seguinte situação hoje, né? Beto Rosado está no lugar,
o Fábio Faria está em outro, eles vão ficar no mesmo, os dois bicudos vão no mesmo partido para eleger só um? Não vai. Então, no concreto, isso acaba esfarelando o voto desse segmento e nós temos um partido altamente consolidado na sociedade. 25% da população conhece e confia no PT, 25% a 30%. O dilema é como transformar isso numa alternativa eleitoral viável que consiga gerar nas pessoas a confiança necessária e a importância do voto no Congresso, seja Senado, seja deputado federal e também no caso do Senado. Perfeito. Agora a pergunta casca de banana que o jornalista tem que fazer. Muita gente debate, eu debato, obrigado Raquel, eu debato nas redes sociais, muita gente debate sobre até que ponto Lula e o PT devem ir para garantir não só a eleição, como a governabilidade. Eu, enquanto cidadão, e não sou filiado ao PT e a nenhum partido, acho que Lula tem que dialogar com todo mundo. Para mim, Lula deveria tomar café na Fiesp. Nesse mesmo lugar, aqui no Conversa de Botiquim, Natália Bonavides disse, quando eu perguntei, a mesma casca de banana disse que era contra Lula conversar com os Alves, conversar com o Garibaldi. Era a posição dela. Eu pergunto para você, Lula deve dialogar com todos os setores, incluindo aí empresários, Globo, família Alves, ou não? Olha, a gente precisa entender o seguinte, porque o que é que aconteceu a partir de 2014, né, quando o governo Dilma ganha a eleição, mais perto politicamente da sociedade. Quem foi que se isolou de 2014 para cá? Quem se isolou foi a esquerda. Setores importantes que votaram conosco passaram a aglomerar e aglutinar com a extrema-direita. Você pega, por exemplo, quando você diz assim, o PT foi o grande perdedor. Não, o grande perdedor, na verdade, das eleições passadas foi o PSDB, que teve todo o seu eleitorado migrando para a extrema-direita. Existe um setor que vota com a extrema-direita por oportunismo, né? alguns deputados, alguns que votam com esse outro, mas esse povo é friável. Né? A pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é a seguinte: nós temos condições de fazer hegemonia? Nós temos condições hoje de governar sozinhos? A próxima eleição vai permitir que o PT faça 253 deputados? A próxima eleição vai fazer com que nós tenhamos a maioria no Senado? Se nós não temos essa positividade nessa resposta, significa dizer que nós vamos ter que conversar sim com outros setores. Agora, meu bem, conversar é uma coisa, necessariamente manter alianças é outra. Então, por que a gente tem que ter clareza nisso? Porque eu entendo perfeitamente, concordo com ela, quando se diz o seguinte: bom, na hora que você faz um acordão com os Alves, com a imagem que os Alves têm no Estado, isso é positivo, por exemplo, eleger partido. Qual foi a eleição de acordão aqui? Qual foi o grupo de acordão que conseguiu eleger-se? Então, é preciso também ter um bom senso de que o papel de Lula é uma coisa, o papel do partido também precisa ser outro, não necessariamente igual. Por quê? Porque Lula é da natureza dele ser um apaziguador. As pessoas dizem assim, é um peleiro. Tem gente que chama Lula de peleiro. Na verdade, não é. Lula é um apaziguador. Lula é o cara que senta. Por quê? É da natureza do sindicalista. E Lula é um sindicalista em síntese. Ele nasceu como político, como sindicato. Por que eu lembro uma vez um cara dizendo isso e eu digo, rapaz, isso é uma verdade tão cristalina, por que a gente não consegue ver? Era um companheiro do partido dizendo assim, você está com o empresário mesmo. Eu sou trabalhador, vou negociar com quem? Vou negociar com o empresário. Negociar não significa dizer se render ao cara, nem significa dizer que você vai ceder a política dele. Mas o que Lula precisa conversar com esses segmentos, precisa, até porque se nós não trouxermos um segmento importante que apoiou o Bolsonaro e antes nos apoiava de voto, nós vamos continuar sendo o peso que hoje nós somos e vamos ganhar uma eleição em condições tão difíceis como Dilma ganhou. Então, acho que é importante a gente ter clareza que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, precisamos buscar a hegemonia, mas saber que a chance de construí-la é ilusória e é preciso criar as condições de governabilidade. Porque se nós não fizermos isso, como é que nós vamos inverter as coisas? Como é que nós vamos mudar o cenário de uma política tão desastrosa como o governo Bolsonaro? É isso que está pouco. Perfeito. A live está entrando na reta final. Deixa eu ler comentários aqui. Aos pouquinhos a gente vai ler os comentários. Laura Nunes. Quando dois grandes se encontram, o céu festeja.
Opa, olha aí. Ah, então tá chovendo. É verdade, Laura. Você acertou. Valeu, Laura. Obrigado, Laura. Sempre presente aqui. Estamos indo para a reta final. Como você vê, o queijo que a gente pediu foi Lula e Gatão buscar em Caicó. Então, Mas pelo menos é de qualidade. é de qualidade, isso. Parabéns ao queijo de Caicó que há de chegar. Vamos para a reta final. Alexandre, como eu fiz com o Natália, como eu fiz também com o Jackson Damasceno, o Jackson até tocou violão aqui, mas não vou lhe pedir para tocar violão. Até porque a única música que eu sei tocar é de Arte do Navio, que tem 3 notas. E foi a única que eu aprendi a tocar. Eu também só sei tocar que país é esse. E também só tem 3 notas. Então me empate. Eu não vou tocar violão, mas vou pedir dica de filme e livro. Dica de filme você já me deu no privado, que é o filmão Casa Blanca, que está na minha lista de prioridade. Mas para quem está acompanhando a live, dica de filme. Tem um filme fantástico, eu sempre recomendo para as pessoas, que ele é um filme absolutamente singular. É uma produção sírio-libanesa. Perdão, sírio não, é libanesa-canadense. Um filme chamado Incêndio. Procurem, esse filme é absolutamente fantástico, porque ele quebra completamente a lógica. Você começa o filme com uma expectativa, ele chega a outra bem diferente, e a história se passa em flashback de uma mulher que é sobrevivente da Guerra Civil Libanesa. Acho que esse é um filme que vale a pena ver. Vale a pena ver O Segredo dos Seus Olhos, versão argentina. Não vejo a versão americana porque é um desastre, mas a versão argentina é espetacular. Não é à toa ganhou o Oscar, porque ganhou merecidamente o melhor filme estrangeiro. E um outro filme que eu sempre recomendo é O Perfume, que virou como se fosse a história de um crime e tal, mas é um filme que passa na Idade Média, na Idade Média não, na Revolução Francesa, logo imediato antes, e é um filme muito interessante sobre o aroma. Os caras conseguiram filmar o aroma, esse é um negócio. E é uma história fantástica, né? Muito bem contada, muito bem construída. Eu adoro os 3 filmes. Se a gente tivesse combinado, não seria tão certo. E o livro eu lhe recomendo que as pessoas adquiram um livro que nós vamos lançar até o final do mês, que é Vendo a Vida Passar. É um livro que eu sou um dos coautores, essa é a 6ª participação minha, e esse livro é produzido pela editora Compacto, da editora Cleusa e Lavier. E Cleusa o prefácio de Márcia Tiburi foi entregue recentemente, já entrou na gráfica o produto, e a gente estima que no final do mês o livro deve estar chegando no Natal. A gente já fez a pré-venda, já tem algumas pessoas que compraram e a gente deve estar fazendo o lançamento no final de outubro. O lançamento eu faço questão de ir. Márcia Tiburi foi candidata a prefeita do Rio de Janeiro e é filósofa. É filósofa, se não me engano. Uma senhora escritora. E são 60 autores. Muito bom. Eu sou um deles. Foi um lançamento bom. Vamos às últimas mensagens aqui, para quem a gente respondeu, desculpa. Marcela Thaís, já acabando, o papo está ótimo. Tem hora que tem que acabar. Alexandre, eu vou para uma reunião agora, aqui na Samba, do Beco da Lama, e Alexandre vai para o Balbúrdia. O Balbúrdia com o Rafael. O grande amigo Rafael Buarque, que já está pré-convidado para vir para cá. Rafael é um parceiro, e Balbúdia, então daqui a pouco. Daqui a pouquinho, eles já estão lá cozinhando o galo. Pronto, então assim, assista o Balbúdia, que aqui ninguém é rival não, que todo mundo é amigo e apoiador um do outro. E o último comentário, Luiz Gomes, advogado, grande amigo meu, foi suplente de deputado, excelente papo. Obrigado, Luiz. Você está na lista aqui, vai conversar aqui também, viu, depois. Mas, para a gente finalizar, dica de livro. Bom, tem um livro... Você falou de filme? Livro. Falei esse livro que nós vamos lançar, mas um livro que Um livro geral. Um livro geral que eu já li 3 vezes, eu espero que leia uma outra vez, é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é de José Saramago, que as pessoas pensam que é um livro religioso, mas na verdade ele consegue humanizar a figura de Jesus e fazer com que a história, que já é bonita, para os que creem e para os que não creem, é uma história. Saramago consegue dar uma nuance rara e impressionante à história de Jesus. Eu recomendo que vocês leiam. É um livro que emociona, por vários momentos de extrema beleza. E é um livro que está sempre lá. Quando eu quero, assim, estou sem nada bom para ler, eu busco Saramago. E uma outra autora que é fantástica é aquela menina a escritora chilena, Isabel Allende, que eu li mais recentemente, Uma Longa Pétala do Mar, que é como Neruda chamava o Chile, né? E é um livro sobre a história mais recente, mais brutal do Chile, da época
imigrantes espanhóis participando no momento do golpe militar e participando como sofridos, né? Como atingidos pelo golpe militar de 72. É outro livro. Esse dela eu não li. Leia. Vou aqui para ler. Uma longa peça de mão. Eu li dela Eva Luna de Amor de Sombras, mas esse não anotado aqui já. Ela tem o amante em japonês, é outro livraço. Né? Aliás, ela é uma mulher fantástica. Eu tenho que ler mais livros. Anotado aqui a dica. Perfeito. Então, chegou. Beijo. Chegou. Caicó. Vamos. É de Caicó. É de Caicó. Chegou direto de Caicó para cá, inclusive. Obrigado. E esse queijo é gostoso. Comendo o queijo, a gente se despede então, Alexandre. Muito obrigado. Opa! Muito obrigado. Alexandre, obrigado por ter aceitado. Obrigado. A proposta da live é essa. E as pessoas entrando, passando. Enfim, espero que todo mundo tenha gostado. Para quem perguntou e comentou, muito obrigado. Quem a gente não conseguiu falar aqui, a gente responde depois. Tudo. E, novamente, grato por ter aceitado o convite. Nos dias de hoje. Obrigado a todo mundo. Raquel, Águio, obrigado a todos. Boa noite. Um abraço. Eu.